A gente recebe aqui no estúdio da Band News FM o jurista e professor de Direito Penal da UERJ, Davi Tangerino. Professor Tangerino, muito obrigado pela presença e pelos esclarecimentos que fará certamente aos nossos ouvintes. São dois eventos importantes hoje na capital federal, cada um com sua característica, né? O ministro Flávio Dino tomando posse no STF e o ex-presidente Jair Bolsonaro, que compareceu à Polícia Federal para um depoimento e preferiu permanecer em silêncio. Como o ministro Flávio Dino está tomando posse agora, às 4, começo daí. Um grande evento, ele preferiu não fazer festa depois, vai participar de uma missa, mas eu queria saber se para a instituição STF, como fica receber um integrante importante agora da corte que tem um carimbo realmente enorme de político às costas, né? Quer dizer, para os outros ministros, a situação tende a ser, a partir de agora, corriqueira e há um período de adaptação de Flávio Dino também à corte por causa disso? Boa tarde. Boa tarde. Olha, não é exatamente inédito, né, que nós tenhamos ministros do Supremo que vieram da política, né? Talvez o exemplo mais eloquente seja do ministro Gaúcho ali, gente, o nome dele está me fugindo agora, mas tudo bem, já vai voltar. E o próprio ministro Gilmar Mendes veio da Advocacia Geral da União. O ministro André Mendonça também era ministro do governo Bolsonaro. Alexandre de Moraes também, né? Alexandre de Moraes, né? O que marca particularmente, então, a questão do Dino é que ele foi governador, foi deputado, foi senador, quer dizer, é realmente um vínculo bastante forte nesse sentido, né? Então, acho que não há um constrangimento ou um problema a priori, tanto assim que Nelson Jobim, tanto assim que o nome dele foi, digamos, avalizado, né, por parte dos ministros, então foi um nome bem recebido pela Suprema Corte. A questão é a troca de chapéu, né, porque é verdade, então o Flávio Dino tem formação jurídica sólida, professor de direito, né, então não se está a discutir aqui o conhecimento jurídico dele, né, mas agora ele tem que se colocar num papel, ou buscar se colocar num papel de equidistância das partes, né? Isso é o que se espera de um magistrado, né? Eu acredito que o ministro Dino tenha todos os atributos pessoais para isso, e tem sempre um fator que é mitigador, né, digamos assim, desse medo de que haja um componente político muito forte. As decisões do Supremo são as mais importantes, né, são colegiadas, né? E aquelas decisões que forem tomadas individualmente, que a gente chama de decisões monocráticas, elas sempre comportam um recurso que tornam, portanto, a decisão colegializada. Então, e as cortes, os tribunais, eles são desenhados de maneira colegiada justamente para isso mesmo, né? Agora, concretamente o quanto isso vai funcionar, nós vamos ter que esperar o filme começar, não tem muito jeito não. Tem que ver na prática, né? Não vai ser uma tarefa fácil, até porque, para o ouvinte que está nos acompanhando, Flávio Dino está fora da magistratura há pelo menos 18 anos. Muita coisa mudou, então, pelo menos nesse primeiro momento, o que tem se dito é que separar o Dino político do jurista não vai ser muito fácil, né? Mas você sempre... O que a gente não pode perder de vista é que os casos realmente importantes em uma Suprema Corte, e eu acho que a Suprema Corte brasileira tem alguns desvios, né? Por exemplo, a competência por foro privilegiado, né? Isso é um desvio, isso é uma jabuticaba brasileira, né? Então, se a gente limpa essas questões penais originárias, o importante do Supremo é discutir constitucionalidade de lei, né? E aí esse tempo, então, de distância da toga do Dino, curiosamente, é complementada pela função dele de parlamentar, né? Porque na participação do debate público no legislativo, né,
se estava discutindo justamente, então, a confecção de leis, o debate do quanto aquilo era adequado, quanto aquilo avançava a Constituição ou não, né? Então, embora distante da toga, para os temas mais relevantes de uma corte constitucional, é inegável que ele continuava dentro do debate, apenas numa outra posição aí nesse jogo institucional. Então, não vejo essa distância da toga como necessariamente um problema para o Dino, não. Agora, com relação ao carimbo de político nas costas, vou usar essa expressão de novo, eu acho que, nesse caso, a gente consegue usar aquela expressão popular, né, professor, que eu já te ouvi sobre isso. Não basta ser, tem de parecer ser também, porque talvez a pecha de político esteja muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. Ou seja, ali dentro da corte, tudo vai funcionar da maneira que deve funcionar. Mas basta alguma opinião, ou bastará alguma opinião divergente de Dino a respeito de determinado assunto, que quem está do lado de fora pode falar, tá vendo? É o Dino político que está julgando e não o Dino ministro, né? Ele vai ter que tomar cuidado e vai sofrer com isso por algum tempo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que isso está no cálculo, né? Mas também caberia uma reflexão aqui, se nós não temos uma expectativa dos ministros e dos juízes em geral, um tanto angelical, sabe? Acho que o Brasil tem uma relação um pouco estranha com a autoridade, né? Conferindo assim uma aura de infalibilidade, uma expectativa. Não é disso que se trata, né? Todo juiz e toda juíza brasileira tem as suas visões políticas, né? O desafio nós temos que criar modelos institucionais que permitam ou que favoreçam que os aspectos subjetivos pessoais fiquem de fora. A colegialidade já é um instrumento nesse sentido, né? Eu sou simpático que no Brasil nós adotássemos, nesse particular, o modelo da Suprema Corte americana, né? Quando sai uma decisão da Suprema Corte, né, 99% das vezes, nós temos um voto da maioria, né? E às vezes, então, o voto da minoria ou, excepcionalmente, votos dissidentes isolados. Qual que é o interessante deste modelo, né? Nós não temos clareza de quais foram as posições originais daquele grupo. Eles conversaram e eles convergiram para uma posição, né? Uma das vantagens desse modelo é que você desestimula, né, o personalismo. Então, a minha opinião, né? Então, hoje a gente tem um modelo muito curioso. Além do que, as decisões são televisionadas, né? Plenário, né? Então, isso também coloca os julgadores numa posição, digamos, meio de popstar, a depender do que está sendo julgado, né? Então, em vez de a gente levar o debate para o campo do impossível, que é o quanto o sujeito é distante ou não, o quanto a sua visão política pode comprometer ou não, nós deveríamos levar o debate para desenhos institucionais que mitigassem essa subjetividade que é incontornável, né, que faz parte de qualquer ser humano. Agora, professor, aproveitar a sua participação hoje aqui para falar sobre outro assunto do dia. A expectativa era grande pelo depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro durante aquela investigação sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado para mantê-lo na presidência. O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou em silêncio, né? Não falou durante esse depoimento à Polícia Federal, assim como outras pessoas que também foram convocadas a falar. E segundo a defesa de Jair Bolsonaro, eles não tiveram acesso aos autos do inquérito e a defesa classificou as investigações como semissecretas. Até achei curioso esse termo, parece filme de aventura, né, de investigação, 007, uma operação, uma investigação semissecreta. Queria ouvi-lo em relação a isso. Já era esperado que o ex-presidente não falasse nesse depoimento? Eu achava super esperado que todos eles ficassem em silêncio. Não sei se vai ser o caso, né, se nós já temos essa informação ou não, né? E aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado de separar um pouco as coisas, né? Não há nada de errado com o exercício do direito ao silêncio. Essa é uma garantia constitucional importante.
Tem qualquer coisa de irônico nisso, porque quem for olhar as últimas CPIs vai ver deputados da base, senadores da base bolsonarista fazendo um escândalo quando o investigado da CPI queria ficar em silêncio. Agora, né, agora que serviu, né, aplaude-se o direito ao silêncio. Então, acho que é importante marcar essa circunstância, né? Agora, de fato, né, além do mais, tem um direito de silêncio que já é uma garantia constitucional importante, ela é, do ponto de vista estratégico, por assim dizer, bastante relevante quando você não tem visibilidade do corpo indiciário, o corpo probatório, contra você, ou a suportar a versão acusatória contra você. Eu só diria que tem uma pequena armadilha nisso, que é a seguinte, né? Uma das coisas que eles gostariam de ter acesso antes de serem ouvidos é o conteúdo da colaboração. E pelo desenho que nós temos hoje, o conteúdo da colaboração só é conhecido quando a denúncia é recebida. Então, quando o sujeito virar réu, aí sim ele tem direito a acessar tudo aquilo, né? Portanto, embora então na substância eu esteja totalmente de acordo, né, tem essa, digamos, pequena, que acaba servindo um pouco de desculpa. Enquanto eu não tiver acesso àquilo que, por desenho, eu já sei que eu não vou ter acesso, eu não vou falar. Então tem essa pequena sutileza aqui, né? Mas do ponto de vista estratégico, arte da guerra. Quando você está num terreno desconhecido, não se mova. É exatamente a posição que eles estão agora. O que se sabe, majoritariamente, é o que foi colocado na mídia, né? Porque existe um ônus muito grande, né? Se eu apresento uma versão dos fatos, de improviso, digamos, sem conhecer o que está ali, e eu sou contraditado depois, né? Isso, do ponto de vista do jogo processual, é muito ruim, né? Porque simbolicamente aquela pessoa já dá a largada como mentiroso. Então, além de ser uma garantia constitucional fundamental, insisto, do ponto de vista estratégico, me parece adequado mesmo para um caso em que não há visibilidade do que está posto ali. Muito bem. Recebemos então o professor Davi Tangerino, jurista, professor de Direito Penal da UERJ. Professor Tangerino, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela colaboração, sobretudo pelas explicações aos ouvintes da Band News FM. Um prazer estar aqui. Até uma Obrigado. próxima. Obrigado. Obrigada, até uma próxima. Agora